Vamos a mais um clube de leitura da Bíblia, Miqueias, capítulo 6. Versículo 1 diz assim: Escutem agora o que diz o Senhor. Levante-se, defenda a sua causa diante dos montes. A gente pode sublinhar, levante-se e defenda a sua causa diante dos montes. Pode sublinhar essa parte. E que as colinas ouçam a sua voz. Ó montes, escutem a controvérsia do Senhor, e vocês, duráveis fundamentos da terra, prestem atenção, porque o Senhor tem uma controvérsia com o seu povo e entrará em juízo com Israel. Pode sublinhar, a partir de o Senhor tem uma controvérsia, e aí vai até o final do versículo. Sublinhar tudo isso. O Senhor tem uma controvérsia com o seu povo e entrará em juízo com Israel. Ok, vamos anotar agora. Deus entra em juízo com Israel. Deus entra em juízo com Israel. Versículo 3. Meu povo, o que foi que eu lhe fiz? Pode sublinhar essa pergunta. Meu povo, o que foi que eu lhe fiz? E como foi que eu o levei a ficar cansado? Responda. Pois eu o tirei da terra do Egito e o resgatei da casa da servidão. Pode sublinhar isso. Pois eu o tirei da terra do Egito e o resgatei da casa da servidão. E enviei adiante de vocês Moisés, Arão e Miriam. Meu povo, lembre-se do que Balaque, rei de Moabe, havia planejado e do que Balaão, filho de Beor, lhe respondeu. Pode sublinhar isso. Lembre-se do que Balaque, tá? Pode sublinhar isso no versículo 5. Até ali, ó, lhe respondeu. Lembre-se também do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que você conheça os atos de justiça do Senhor. Pode sublinhar os atos de justiça do Senhor. Pode sublinhar isso. Agora vamos anotar do lado. Pode anotar do lado agora, do versículo 3 ao 5, a gente pode anotar. Deus lembra a Israel que só lhe fez o bem, vírgula, então onde errou? Deus lembra Israel. Versículo 6. Versículo 6. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus excelso? Virei diante dele com holocaustos, com bezerros de um ano? Pode sublinhar o versículo 6 até a parte do holocaustos. Pode sublinhar até a parte do holocaustos. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus excelso, virei diante dele com holocaustos. Aí pode sublinhar até aqui. Com bezerros de um ano, versículo 7. Será que o Senhor se agrada com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito. Pode sublinhar tudo isso, até aqui, ó. Do versículo 7, sublinha tudo até o primogênito ali. Pode sublinhar. Então, darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Pode sublinhar, pelo pecado da minha alma? Sublinha isso. Aí vamos anotar do lado agora. Versículo 6 ao 7. Qual sacrifício Deus quer? É uma pergunta. Qual sacrifício Deus quer? Qual sacrifício Deus quer? Porque aqui Miqueias, né, fala vários tipos de sacrifício que ele poderia fazer. Aí o versículo 8.
Diz assim, ó: Ele já mostrou a você o que é bom, e o que o Senhor pede de você, que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Sublinha todo o versículo 8. Sublinha todo o versículo 8. Sublinha todo o versículo 8. Aqui Deus responde que tipo de sacrifício ele queria. O que ele queria que Israel fizesse, ok? E pode circular também todo esse versículo 8, tá? Pode sublinhar todo o versículo 8, que é um versículo chave aqui desse livro. Aí vamos anotar do lado. Anotem assim, ó: obediência, vírgula, amor e humildade. Obediência, vírgula, amor e humildade. Obediência, amor e humildade. Obediência, amor e humildade. Então aqui está a resposta, né? O que Deus deseja do seu povo? Obediência, amor e humildade. Versículo 9. A voz do Senhor se dirige à cidade, e é verdadeira sabedoria temer o seu nome. Pode sublinhar o versículo 9 até aqui. A voz do Senhor se dirige à cidade, e é verdadeira sabedoria temer o seu nome. Sublinha tudo até aqui. Escutem, ó tribo, e todos os moradores. Vamos anotar aí, do lado do versículo 9. É sábio ouvir Deus com temor. 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 Versículo 10. Versículo 10. Ainda se encontram na casa dos ímpios os tesouros da impiedade. Pode sublinhar até aqui. Sublinha tudo até aqui. Ainda se encontram na casa dos ímpios os tesouros da impiedade. Sublinha isso. E a medida falsa que eu detesto. Pode sublinhar isso também. E a medida falsa que eu detesto. Aqui é uma pergunta de Deus. Versículo 11. Poderei eu inocentar balanças desonestas? Pode sublinhar isso também. Poderei eu inocentar balanças desonestas? Sublinha isso. E uma bolsa com pesos adulterados? Porque os ricos da cidade estão cheios de violência. Sublinha essa parte. Os ricos da cidade estão cheios de violência. Pode sublinhar. Os seus habitantes falam mentiras. Pode sublinhar. Habitantes falam mentiras. Habitantes falam mentiras. Sublinha isso. E a língua deles é enganosa. Ok. Agora vamos anotar do lado. Havia corrupção financeira. Havia corrupção financeira. É um pouquinho extenso que a gente vai escrever, tá? Havia corrupção financeira, vírgula, violência e mentira. Então Deus não podia inocentá-los. Vou repetir. Havia corrupção financeira, vírgula, violência e mentira, vírgula. Então Deus não podia inocentá-los. Havia corrupção financeira, violência e mentira. Então Deus não podia inocentá-los. Isso era do versículo 10 ao 12, ok? Havia corrupção financeira, violência e mentira. Então Deus não podia inocentá-los. Versículo 13. Versículo 13. Assim também eu passarei a feri-los e os destruirei por causa dos seus pecados,
Pode sublinhar todo o versículo 13. Sublinha todo o versículo 13. Versículo 14. Vocês comerão, mas não ficarão satisfeitos. Pode sublinhar essa parte também. Vocês comerão, mas não ficarão satisfeitos. A fome continuará nas suas entranhas. Tentarão pôr os seus bens a salvo, mas não conseguirão preservá-los. Pode sublinhar essa parte. Tentarão pôr os seus bens a salvo, mas não conseguirão preservá-los. Pode sublinhar isso. E aquilo que preservarem, eu entregarei à espada. Vamos anotar do lado aí, do versículo 13 ao 14. Deus castigaria com fome e roubo. Deus os castigaria com fome e roubo. Deus os castigaria com fome e roubo. E se a gente parar para prestar atenção, era isso que eles estavam fazendo uns com os outros, né? Eles estavam roubando uns dos outros ali, naquilo que a gente anotou ali em cima. Então Deus os castigaria com fome e roubo. Versículo 15. Versículo 15. Vocês irão semear, mas não colherão nada. Sublinha isso. Vocês irão semear, mas não colherão nada. Vocês esmagarão as azeitonas, mas não se ungirão com azeite. Pisarão as uvas, mas não beberão o vinho. Pode sublinhar todo o versículo 15. Pode sublinhar todo o versículo 15. Agora vamos anotar do lado do versículo 15. Eles iriam se esforçar em vão no trabalho. Eles iriam se esforçar em vão no trabalho. Eles iriam se esforçar em vão no trabalho. Para finalizar agora, versículo 16. Versículo 16. Vocês observaram os estatutos de Onri e todas as obras da casa de Acabe, e andaram nos conselhos deles. Por isso, farei de Jerusalém um lugar desolado. Pode sublinhar tudo até aqui, no versículo 16. Pode sublinhar até aqui o versículo 16. Então, por isso farei de Jerusalém um lugar desolado e dos seus moradores um objeto de vaias. E vocês terão de suportar a zombaria dos povos. Vamos sublinhar esse versículo 16. Quer dizer, sublinhar não, circular. Vamos circular todo esse versículo 16. Porque aqui a gente vê que Deus fala o motivo deles estarem sofrendo o castigo, né? Vamos anotar do lado. O povo seguiu reis maus. O povo seguiu reis maus. E agora teriam consequências. O povo seguiu reis maus e agora teriam consequências. O povo seguiu reis maus e agora teriam consequências. O povo seguiu reis maus e agora teriam consequências. Ali dentro desse versículo, a gente pode circular o nome de Acabe. Ali no versículo 16, circula o nome de Acabe. Acabe. E circula Onri também, que é antes. Onri e Acabe. Circula esses nomes. Porque eram reis muito perversos. Então tá, vamos ver o que a gente anotou hoje. No capítulo 6. Do versículo 1 ao 2. Do versículo 1 ao 2, nós anotamos assim, ó.
Deus entra em juízo com Israel. Então, por que Deus entra em juízo com Israel? Nós vemos ali, né, Deus chamando, né, Israel, levante-se e defenda a sua causa diante dos homens. E aí começa a falar, né, diante dos montes, diante das colinas, dos fundamentos da terra. É como se Deus estivesse chamando Israel, tá? Então agora te defende aí. Me diz aí por que vocês se afastaram. Me diz aí por que vocês se desviaram. Então Deus está chamando Israel, pedindo, né, para que eles se defendam. E eu diria para vocês assim, ó, no dia do juízo, talvez Deus faça isso. Mas eu vou dizer para vocês, ó, ninguém vai ter nada para dizer para Deus. Porque imagina que Deus, ele está presente em todo lugar, né? Então Deus é onipresente, Deus é onisciente, ele sabe de tudo. E Deus é onipotente, Deus tem todo o poder. Então como é que a gente vai querer explicar por que a gente... Obviamente, aqui eu estou falando de quem não se converteu, ok? Como é que as pessoas vão querer justificar o fato delas não terem se voltado para Deus? Como se assim, ó, olhando para Deus, Deus é perfeito, Deus é bondoso, enfim, Deus sabe de tudo. Como é que tu vai argumentar com quem sabe de tudo? Entende? É como se tu quisesse, como se tu tivesse ali, ó, sido filmado fazendo uma coisa, ok? E aí tu quisesse dizer para o juiz, não sou eu. Como assim não sou eu? Então, hoje em dia, né? Hoje em dia, na nossa geração, alguns ainda vão querer dizer, né? É inteligência artificial, né? É uma montagem. Mas agora com Deus essa daí não vai colar. Entendeu? Porque com Deus é tudo em flagrante. Deus viu tudo, Deus estava lá. Então não tem como querer se justificar. Porque além de Deus ver o que foi feito, Deus ainda viu também a intenção no coração, entende? Então, Deus viu o que foi feito, Deus nos vê por dentro, por fora, Deus vê tudo. Então, não tem como argumentar com Deus. E Deus vai ser completamente justo no dia do juízo, ok? Então, com certeza aqui Israel estava sem palavras. E aí agora a gente anotou assim, ó, do versículo 3 até o 5, nós anotamos assim, ó, Deus lembra Israel que só lhe fez o bem. Deus lembra Israel que só lhe fez o bem. E aí a gente colocou uma vírgula. Então, onde errou, né? Deus lembra Israel que só lhe fez o bem. Então, onde errou, como quem diz assim, ó, eu só fiz o bem para vocês, por que vocês se afastaram? E ele pergunta ali no versículo 3. Meu povo, o que foi que eu lhe fiz? Como quem diz assim, o que eu fiz de errado? Onde foi que eu falhei com vocês? Para que vocês me traíssem com outros deuses, se afastassem do meu caminho? O que foi que eu fiz de errado? Onde foi que eu errei? E aí Deus começa a falar algumas coisas que ele fez. Ele diz ali, ó, pois eu tirei da terra do Egito, né? Resgatei vocês da casa da servidão. Depois Deus fala ali, e eu acredito que vocês lembrem desse episódio, né? Que o povo hebreu ali, o povo de Israel, eles foram escravos ali durante 400 ou 430 anos no Egito. E Deus livrou eles, jogou 10 pragas lá no Egito, abriu o mar, né? Enfim, libertou o povo. Deus foi muito bom com Israel. E aí Deus diz assim também no versículo 5. Lembre-se do que Balaque, rei de Moabe, havia planejado e do que Balaão, filho de Beor, lhe respondeu. Talvez esse episódio aqui vocês não lembrem ou não conheçam. Mas enquanto o povo estava caminhando no deserto, né? Saíram lá do Egito, estavam caminhando rumo a Canaã. Só que enquanto eles estavam passando por uma cidade, tinha um rei mau que ele quis contratar um profeta para profetizar de forma ruim contra Israel, amaldiçoar Israel. Porque aquilo que aquele profeta falava acontecia, né? E o nome do profeta era Balaão. Então o rei queria que Balaão amaldiçoasse Israel. Só que quando Balaão abriu a boca para amaldiçoar Israel, ele não conseguiu. Ele começou a abençoar Israel, porque ele disse as palavras que Deus deu a ele, ok? Então a gente vê que até nisso Deus interviu. Deus não deixou um profeta amaldiçoar Israel,
mas ele teve que abençoar porque era isso que Deus queria fazer com Israel. Então até nisso Deus agiu. E a gente vê que ali até aquele profeta ali não era um profeta bom, não, era um profeta falso, porque ele só profetizava quando era pago, ok? E então a gente vê que até nisso Deus agiu também. Então, Deus livrou Israel, Deus não deixou Israel ser amaldiçoado, Deus deu vitórias, mesmo que Israel não tivesse armamento bélico. Nesse caminho eles tiveram que guerrear contra alguns reis e Deus deu vitória para eles. Ou seja, Deus aqui está numerando as coisas boas que ele fez, e é como se ele estivesse ali vasculhando, procurando um erro dele. Como quem diz, olha só, eu só fiz o bem para vocês, onde foi que eu errei? Ok? Agora, do versículo 6 ao 7, nós anotamos aqui também, ó. Qual sacrifício Deus quer? Voltando só um pouquinho ali naquilo que a gente anotou, tá? Que Deus só fez o bem, né? Então onde é que ele errou? E aqui ficou claro, né, meus irmãos, que Deus só tinha feito bem, que Israel não tinha um motivo justo para ter se afastado de Deus. E da mesma forma, na prática, a gente não tem um motivo justo para pecar, entende? Porque Deus é perfeito, Deus é tão bom conosco. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, irmãos. E a gente é pecador, a gente já pecou, pelo menos uma vez na vida. Ou seja, era para a gente estar morto. Mas Deus nos dá o fôlego de vida todos os dias, como a Bíblia fala no livro de Lamentações, dizendo que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, cada manhã que a gente se acorda, Deus nos dá mais uma oportunidade. Deus está sendo bondoso conosco mais uma vez. E eu digo mais, Deus faz isso não só depois da nossa conversão, mas mesmo quando a gente se acordava cada dia, antes de ter se convertido, né? A gente se acordava cada dia para pecar mais. E ainda assim, Deus ia lá e nos dava o fôlego de vida. Como quem dizia assim, não, um dia ele vai ter um encontro comigo. Um dia ela vai ter um encontro comigo. Então, vai valer a pena. Um dia eles vão se arrepender, um dia eles vão se voltar para mim, entende? Olha a bondade de Deus, entendem? Então, a gente nunca vai ter um motivo justo para a gente pecar contra Deus. Quando a gente faz isso, não é maldade de Deus ou não é falta de Deus. Na realidade, é a maldade nossa quando a gente faz isso, ok? Agora sim, qual sacrifício Deus quer? É uma pergunta. Porque ali o Miqueias, né, ele começa a numerar. Tipo, como se o próprio povo estivesse se questionando, né? Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus excelso? Virei diante dele com holocaustos? Holocausto, como eu preguei ontem, né? Holocaustos era um sacrifício que ele era queimado até o final. Ou seja, o animal não apenas era sacrificado, mas o adorador ficava ali até que o animal fosse queimado. Então era um sacrifício, né, sem pressa. Era uma adoração mais, vamos dizer assim, mais uma adoração mais excelente. E também depois assim, ó, será que o Senhor se agrada com milhares de carneiros? Ou azeite? Ou ainda, darei o meu primogênito? Obviamente, né, Deus não se agrada de sacrifícios humanos, né? Mas ele colocou isso aqui também, como quem diz assim, ó, o povo procurando algum tipo de sacrifício para oferecer para Deus, porque eles estavam vendo que pelas pregações de Miqueias, Deus estava descontente com eles. Entendem? Então, já que Deus está descontente com eles, eles começam a pensar, que tipo de sacrifício Deus quer? Será que é um bezerro? Será que é um carneiro? Será que Deus quer o meu primogênito? O azeite? Que tipo de sacrifício eu vou dar para Deus para ele se agradar de mim? Ok? Aí vem a resposta de Deus. Qual é a resposta de Deus? Nós anotamos ali. Do lado do versículo 8, nós anotamos: obediência, amor e humildade. Obediência, amor e humildade. Era só isso que Deus queria do seu povo. Obediência, amor e humildade. Porque nós lemos ali, ó, versículo 8. Ele já mostrou a você o que é bom. E o que o Senhor pede de você? Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Então era isso que Deus queria. Deus não queria uma coisa dada, um sacrifício
físico, um sacrifício de animais. O que Deus queria era um comportamento de acordo com a sua palavra, entendem? O que Deus queria era que o povo agisse em obediência, né, obedecendo a sua palavra, que o povo tivesse amor uns pelos outros, né, misericórdia por quem sofre, e que o povo fosse humilde. Era isso que Deus queria. Então, os irmãos conseguem compreender que para Deus conta muito mais a nossa obediência, né, o nosso comportamento. O nosso comportamento conta muito mais do que qualquer tipo de sacrifício financeiro que seja, ou tempo de oração, entende? É óbvio que Deus quer que a gente oferte, Deus quer que a gente ore, tá bom? Só que a gente não pode usar essas coisas como se fossem substitutos de uma vida errada, entendem? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, um exemplo absurdo, mas que uma vez eu ouvi. Teve um irmão que ele se converteu, né, na cadeia. Aí ele estava comentando comigo que uma vez lá no presídio, né, tinha um colega lá de cela dele que disse assim, ó, eu tô jejuando aqui, eu tô jejuando porque depois eu vou pegar o fulano lá, ele vai ver. Você, ou seja, ele queria dar algo para Deus, né, que era um tempo ali de jejum, só para ele ter uma licença para fazer uma coisa errada. Vocês entendem? Isso é um absurdo. É óbvio que Deus não recebeu aquele jejum dele, entende? Porque ele já estava jejuando com uma intenção errada, entende? Então ele estava jejuando em vão, estava passando fome ali em vão. É óbvio que Deus não estava aceitando aquilo ali, porque Deus não queria, né? Deus não aceita algo que a gente dê para ele como um substituto, né, da obediência e de um comportamento de acordo com a palavra. Então, meus irmãos, que a gente possa ter então um comportamento aprovado de acordo com as Escrituras. É isso que Deus quer. Versículo 9, nós anotamos ali no versículo 9. É sábio ouvir Deus com temor. Que é isso que a gente sublinhou ali. A voz do Senhor se dirige à cidade, e é verdadeira sabedoria temer o seu nome. Então, temor é reverência. Temor é reverência. E a gente precisa ter essa reverência, esse respeito pelo Senhor. Versículo 10 ao 11. Versículo 10 ao 12 nós anotamos. Havia corrupção financeira, violência e mentira. Então Deus não podia inocentá-los. E a gente sublinhou várias coisas ali. Porque o povo estava fazendo aquilo que era mal. E Deus pergunta, ainda se encontram na casa dos ímpios os tesouros da impiedade? Ou seja, vocês continuam roubando? Vocês continuam sendo desonestos na pesagem dos alimentos? Ou seja, vocês ainda continuam na violência, na mentira? Se vocês continuam fazendo isso, como é que eu vou considerar vocês inocentes? Como é que eu vou me agradar da vida de vocês? Entendem? Então, o povo queria dar um sacrifício, só que eles estavam fazendo tudo errado. E Deus está dizendo, como é que eu vou inocentar? Como é que eu vou aprovar vocês se vocês estão fazendo tudo errado? Entendem? Versículo 13 ao 14 nós anotamos. Deus os castigaria com fome e roubo. Então essa seria a colheita. Já que eles estavam roubando uns aos outros, agora, né, Deus ia permitir que os outros povos fossem lá saquear eles. E eles iam, enfim, trabalhar, iam comer, mas eles não iam saciar a sua fome. E aí nós anotamos também no versículo 15. Eles iriam se esforçar em vão no trabalho. Ou seja, iam semear, mas não iam colher nada. Iam esmagar azeitonas, mas não ia ter azeite. Iam pisar uva, mas não iam beber vinho. Ou seja, iam trabalhar em vão. Ok? Iam dedicar muito tempo ali de trabalho. Ia ser em vão. E isso é terrível, né? A gente trabalhar em vão, mas era isso que ia acontecer com eles. E para finalizar, no versículo 16 nós anotamos. O povo seguiu reis maus, como Onri e Acabe. E agora teriam consequências. Acabe era aquele rei lá da época de Elias, né? Que Deus fez 3 anos e meio ficar sem chover, porque esse era um rei muito mau, matou os profetas, a esposa dele era Jezabel, eles perseguiam os profetas de Deus, matavam, né? Enfim, e trouxeram idolatria para dentro de Israel. Então o povo, ao invés de seguir a palavra, o povo seguiu o mau exemplo dos reis. E aí Deus está questionando eles, está dizendo isso para eles, ó, vocês vão ser castigados, porque ao invés de seguir o rei dos reis, vocês seguiram os reis maus. Ao invés de seguir a minha palavra, vocês seguiram a palavra dos reis maus de vocês. Então,
por eles terem se deixado levar pelas más influências, agora eles iriam sofrer o castigo, né? Iriam colher o mal que eles plantaram. E isso fica de lição para nós também, né? Olha, pode o mundo inteiro falhar ao nosso redor, meus irmãos. A gente precisa continuar fiel a Deus. Pode pastor A e B, obreiro A ou B se desviar, se afastar, pode eu daqui a pouco, enfim, queira Deus que não, mas tá fazendo aquilo que é errado, sigam a Deus, entendeu? Sigam a Deus. A palavra continua sendo verdadeira. Jesus não desceu da cruz porque um obreiro se desviou, entende? Porque, como já dei esse exemplo, acredito eu, em alguma leitura aqui, se o exemplo ruim de um obreiro é suficiente para te desviar, ok? Vamos supor que tem 70 obreiros. Se um se desviou e tu quer seguir pelo mesmo caminho, né? Aquele lá falhou, é todo mundo hipócrita. Não. Se um é motivo suficiente para tu te desviar, por que tu não usa os outros 69 como motivo para tu permanecer fiel a Deus? Vocês entendem o raciocínio? Se de 70 obreiros um se afastou, não segue o exemplo dele. Segue o exemplo dos 69 que se mantêm fiéis. Então, Deus não aceita essa desculpa de que líderes falharam e as pessoas se desviam. Deus não aceita isso, ok? Porque, quem sabe, durante muito tempo a palavra foi pregada, as pessoas tinham uma Bíblia, ok? E é isso que as pessoas têm que seguir. Então a gente não pode ser infiel com Deus só porque outros homens foram infiéis. Ok, meus irmãos? Então, em todo esse capítulo 6 aqui, resumindo, né, a gente percebeu que o que Deus mais queria ali, né, colocando Israel em juízo, conversando ali com Israel, questionando, né, por que eles se afastaram, a gente vê que o que Deus queria não eram os sacrifícios, as ofertas, isso era só um acréscimo, porque o principal era um comportamento aprovado, porque essa é a verdadeira adoração, um comportamento de acordo com as Escrituras, a obediência ao Senhor. Amém, meus irmãos?